Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gidavani Silva, sou professor de Matemática e de Física, mas com vocês eu vou trabalhar as duas disciplinas, certo? Algumas turmas eu vou trabalhar só Matemática, outras só Física, mas primeiro ano da noite estarei trabalhando com as duas disciplinas. A nossa aula de hoje sobre Física do primeiro ano, nós vamos iniciar falando de mecânica, vamos falar sobre os conceitos básicos da cinemática e também sobre movimento uniforme, tá? Mas na aula de hoje nós vamos tratar apenas acerca da definição do que é mecânica e definir o que é cinemática, tá? Que é a partir daí que a gente vai desenvolver os outros conceitos. Então nós vamos aqui trazer para vocês as atividades, o período de realização das atividades não presenciais, tá? Esse cronograma que eu já passei para vocês na disciplina matemática, mas vou estar aqui abordando novamente, tá? Que agora é na disciplina física, que são os períodos de cada bimestre, né? Cada bimestre será trabalhado por período. Então, o primeiro período vai do dia 3 de fevereiro, que já passou, até o dia 26, onde a gente vai estar encerrando com uma atividade. Depois vai vir o segundo período, e começa dia 1º de março, vai até o dia 19. Aí a gente encerra esse período com uma atividade valendo 2,5 pontos, tanto no primeiro como no segundo. No terceiro período, do dia 22 até o dia 22 do 3 até o dia 9 do 4, vamos ter o terceiro período, também uma atividade nesse encerramento do dia 9, para avaliar vocês, com 2,5 pontos também. Depois vem o quarto período, do dia 12 do 4 até o dia 30 do 4, onde se encerra o quarto período e o primeiro bimestre. E aí nós vamos encerrar o primeiro bimestre, onde nós vamos estar fazendo uma avaliação, uma prova online, avaliando vocês em todos os conteúdos que foram passados nesses períodos, beleza? E aí a gente tem o cronograma de conteúdos para cada período, tá? Cada semana são 3 aulas, cada semana a gente tem 3 aulas, mas não quer dizer que são 3 conteúdos, tá? São 3 aulas normal, tá? Então, na semana, essa semana que nós estamos agora, dia 10, no caso hoje eu vou estar gravando essa aula, mecânica, conceitos básicos de cinemática e movimento uniforme, da página 23 do livro, tá? E falar sobre a cinemática da página 23 e 24. Quando for no dia 24, que é o encerramento do primeiro período, nós vamos fazer uma atividade de todos esses conteúdos do primeiro período. Mesma coisa no segundo, dia 17 do 3, outra atividade. Dia 7 do 4, outra atividade. Dia 28 do 4, avaliação. Então, acompanhe esse cronograma para que vocês possam estar cientes do que vamos trabalhar. Então, aqui nós vamos trazer alguns conceitos, uma leitura sobre o que é mecânica, o que são os conceitos básicos de cinemática e movimento uniforme, tá? Esse conteúdo vocês podem estar pegando o livro, estudando, lendo, fazendo uma leitura, ou se não, aqui mesmo no aplicativo vai estar disponível para vocês a versão digital. Então, o que é a mecânica? O que a mecânica estuda dentro da física, né? O que significa isso? Mecânica, o que tem a ver mecânica com física? A mecânica da física é o segmento que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, bem como as forças que com eles interagem. Então, mecânica é isso, é estudar o movimento e o repouso dos corpos, tá? Os corpos em geral. A gente fala corpos
não é corpos só de pessoas, a gente está falando de conceito geral de tudo que se move, de tudo que está, né, tudo que é matéria, né, aqui a gente vai considerar esses corpos. Então, nesta unidade, especificamente, vamos começar os estudos de movimentos descrevendo seus efeitos, ainda sem nos preocuparmos com as causas, tá? Então nós vamos nesta unidade estudar o quê? Os movimentos, né, dos objetos e etc, descrevendo seus efeitos, mas sem preocupar com as causas. A propósito, por que é importante saber se algo está em movimento ou em repouso? É uma das perguntas que a gente vai resolver no decorrer do conteúdo, é essa relação entre movimento e repouso, né? Quando é que está movimento, quando é que é repouso? Porque o corpo, mesmo estando em movimento, ele pode estar também em repouso. Isso vai depender de um referencial. Então, é uma coisa que a gente vai discutir depois. Já a cinemática, né, ela é uma parte da mecânica, ela está dentro da mecânica, tá? Então, a mecânica é conceito geral, a cinemática já é um conceito específico. Vivemos em um mundo em que os movimentos estão presentes em objetos, em seres vivos, em veículos, na natureza, etc. Ou seja, apresentam-se de modos muito variados. Nos relógios analógicos, ponteiros movimentam-se para indicar as horas, minutos e segundos. Nos cabos elétricos, os elétrons, invisíveis a olho nu, movem-se para transmitir energia elétrica. Nos seres vivos, os sais minerais deslocam-se através dos tecidos para nutrir as células e garantir a manutenção de processos bioquímicos. Se você olhar para o alto, o céu diurno mostrará o Sol, e o céu noturno, outras estrelas e os planetas, todos em movimento, apesar da aparente imobilidade, né? Então a gente não percebe, mas tudo está em movimento. Até dentro dos nossos corpos, como mostrou aqui, né? Os sais minerais se deslocam através dos tecidos para nutrir as células. Então, neste momento, há naves espaciais rumando em direção a outros planetas do Sistema Solar em busca de informações. É necessário monitorar constantemente sua posição e velocidade para não perdê-las no espaço. Pois bem, o estudo de todos esses movimentos é realizado pela cinemática. Então, cinemática parte da mecânica que estuda o movimento. O movimento, né, a mecânica é o movimento em geral, mas a cinemática especificamente ela vai estudar o quê? O movimento dos corpos e suas trajetórias em função das grandezas físicas de posicionamento, né? Estudar a posição dos corpos, a velocidade, né? Quando a gente mede a velocidade de um carro, de um objeto, isso faz parte da cinemática. A aceleração e tempo de deslocamento, desconsiderando-se os agentes que o produzem, o mantêm ou o modificam, ou seja, sem relevar suas causas. Então não interessa a causa, mas sim, né, o estudar os movimentos, considerando os agentes, desconsiderando os agentes que o produzem, ok? Pois bem, então a cinemática escalar, assunto desta unidade, trata, né, já vamos adiantando das grandezas físicas, posição, vamos falar sobre posição, velocidade, tempo e aceleração, em sua condição escalar, ou seja, basta observar a intensidade delas, né, que é o valor numérico e unidade de medida, né? Então, digamos que esse tipo de situação, né, nós chamamos também isso de cinemática escalar, né, quando você estuda esses conceitos, né, a ponto de observar somente a intensidade delas, que é o valor numérico e unidade de medida. Por exemplo, a velocidade de um carro é de 100 km por hora. Então, 100
é o valor numérico, quilômetro por hora é a unidade de medida. Somente quando estudamos a cinemática vetorial é que será considerada a direção em que um corpo se locomove. Será uma outra situação, tá? Cinemática vetorial é uma outra situação. Aqui nós vamos focar em cinemática escalar, quando a gente somente considera o valor numérico e a unidade de medida. Cinemática vetorial, ela considera a unidade de medida, o valor numérico e a direção em que o corpo está se locomovendo. Beleza? Então, a nossa aula de hoje é só isso. O que nós íamos falar aqui, definindo o que é mecânica, definindo o que é cinemática. Na próxima aula a gente vai conhecer os conceitos básicos da cinemática, na semana que vem, tá bom? Então, até lá, o nosso encontro da próxima semana é dia 17, beleza? Boa aula para todos vocês.